Já. Todo mundo vendo o gráfico? Sim, professor. Beleza. Então, ó, neste gráfico nós temos a relação que a gente conversou na última aula, né? Então, lembrando, a gente estava pensando sobre aqueles macacos que são chamados macacos guaribas ou bugios. São esses macaquinhos bonitos aqui. Alguns são mais ruivinhos, né? Alguns são mais escuros, mas tem várias espécies diferentes, todas do mesmo gênero, que é o gênero Ateles, né? E aliás, desculpa, Ateles não. Gênero Alouata. Gênero Alouata. Deixa eu escrever aqui pra gente não esquecer. Alouata, tá? Então tem várias espécies. Alouata seniculus, Alouata pigra, Alouata guariba, Alouata caraia. Tem outras também, tá? Essas aqui são algumas das espécies mais comuns, tem outras. E aí lembra que uma questão que os biólogos têm investigado é como que as características reprodutivas das espécies evoluem, né? Então, temos muitas espécies e as espécies são diferentes entre si. Mesmo espécies de um mesmo grupo animal, do mesmo gênero de macaco, por exemplo, elas não são iguais. E você vê isso claramente só pela foto, né? A cor é diferente, né? O tamanho deles é um pouco diferente. E as estruturas, partes do corpo, os órgãos deles também podem ter tamanhos e formas diferentes, né? Então, uma das coisas que os biólogos investigam é como que se dá essa variação entre espécies e por quê. Né? Por que certas espécies são de um jeito e outras espécies são de outro jeito? Ou o que causa a diversificação da forma dos animais. Né? E aí nós sabemos hoje que variação entre espécies surge por evolução, correto? Então, se tem duas espécies diferentes de animal, uma é de um jeito e outra do outro, por que elas são diferentes? Em algum momento, alguma coisa aconteceu ao longo da evolução desses organismos, dessas populações, que fez com que elas divergissem de alguma forma, ficassem diferentes em certas características, em algumas ou em várias características, a tal ponto que hoje nós olhamos para ela e dizemos, olha, são espécies diferentes. Tá? Então, uma relação dessas, uma relação entre características de espécies diferentes, essa relação que a gente conversou aqui, né? Que é a relação entre o volume do ióide no eixo Y, no eixo vertical, e o volume dos testículos dos machos, dos guaribas, tá? No eixo X. Todo mundo lembra o que é o ióide? Fala aí pra gente o que é ióide. É o osso que Quem fica lembra? na garganta desses. Isso. É um osso que fica na garganta, né? Na traqueia. E aí ele, normalmente, esse osso, ele dá essa característica de um timbre mais grave, mais grosso para a voz, né? Então lembra que esses macacos conseguem fazer sons muito altos e muito graves para o tamanho deles. Como eles fazem isso? Graças a esse osso, o ocioide, que nesses macacos é um osso desproporcionalmente grande nos machos. Muito grande em relação ao tamanho da cabeça, do pescoço deles. Então, por isso eles conseguem fazer esses sons muito graves e muito altos. E aí, os biólogos foram lá e mediram o tamanho, então o volume, né? O volume. Lembra que não é o volume de som, tá? A intensidade do som. É o volume de tamanho, em centímetros cúbicos, tá vendo a unidade de medida? Então, o volume é o tamanho do ióide. E aí eles mediram também o volume, o tamanho dos testículos de machos de cada uma dessas espécies, também em centímetros cúbicos. E aí, quando a gente bota os dados de cada uma dessas espécies no gráfico, a gente vê isso aqui. Certo? Então, lembra aí pra gente rapidamente, tem relação nesse gráfico? Se sim, qual é? Como é? Em palavras. Tem sim, é uma relação negativa, né? Certo. Então, transforma isso aí numa frase pra gente, uma frase completa. Quanto maior o volume do, do ióide, menor o volume dos testículos. Certo. Ou o contrário também, né? É. Quanto maior o volume dos testículos, menor tende a ser o volume do ióide, o tamanho do ióide, né? Então, lembrem sempre de fazer esse exercício, tá, gente? Quando vocês olham o gráfico,
Lembra sempre disso. Identifica primeiro quais são os eixos do gráfico. Ah, tá. Qual é a variável dependente? Eixo vertical. Qual é a variável independente? Eixo horizontal. O que representa cada ponto neste gráfico? Ah, a gente já sabe, né? Cada ponto é uma unidade amostral. É onde você mede essas características. Então, volume dos testículos e volume do hioide de quê? De espécies de guariba. Então, cada pontinho é uma espécie diferente de macaco. Certo? E aí você vê que quanto maior tende a ser os testículos, menor tende a ser o hioide dos machos, desses macacos. De modo que você tem espécies, de um lado, com testículos grandes, mas o osso do pescoço é pequeno. Então eles têm voz mais fina, mais fininha a voz deles, tá? Enquanto desse lado você tem macacos com testículos menores, à esquerda do gráfico, no eixo X, tá vendo? Testículos menores. Porém, o osso do pescoço hioide é grande, mais para cima no gráfico. Tá? Então eles têm vozes mais graves, mais grossas, tá? Então a gente tem essa relação evolutiva aí, né? Porque essa relação surgiu entre espécies, então por isso os biólogos dizem, é uma relação evolutiva. Beleza. Então nota que tudo isso a gente faz só olhando para o gráfico, no olhômetro, né? Agora a gente está dando o próximo passo. Qual é o próximo passo? Eu quero medir esta relação, eu quero quantificá-la. E aí nós já começamos a ver que para medir uma relação entre duas variáveis, nós podemos utilizar um desenho muito simples, a figura geométrica mais simples possível para representar a relação entre duas variáveis. Qual é? Desenho o que aí? Uma, Uma? Uma o quê? uma linha. Que linha? Que tipo de linha? Que tipo de linha? Qualquer linha. Reta. Uma linha reta, né? Uma linha reta. Linha com a forma mais simples possível que existe. Qual é? Uma linha reta. Então posso fazer uma linha reta. Pá. Vou desenhar a linha reta aqui. Fazer ela mais grossinha. Pronto, tem uma linha reta aqui, vermelho. Todo mundo vendo a linha reta aqui? Vou botar ela no meu gráfico, tá? Pronto. Tá aí a linha reta do meu gráfico. Tá bom assim? Quero sumarizar a relação entre essas duas variáveis. Como eu tenho que posicionar esta linha reta no meu gráfico? Ela deve passar por onde, mais ou menos? Tá bom assim como eu desenhei? Não, tem que passar entre os pontos. Tem que passar entre os pontos, correto? Tem que passar entre os pontos, né? Porque lembra que os pontos representam nossos dados? É o que está dando informação para a gente sobre a relação. Então a gente quer uma linha que representa a tendência, tá? A tendência. Então cada pontinho vai acontecer alguma coisa diferente com eles. Cada um vai ter um par de valores, x e y. Mas o que acontece com a maioria? Lembra que a tendência é a maioria? Então por isso eu vou desenhar uma linha reta que passa por entre os pontos, de modo a tentar capturar a tendência. O que acontece com a maioria. Então posso passar uma reta mais ou menos assim, ó, por exemplo. Tá? Mais ou menos. Melhorou assim? Captura a tendência que vocês veem no gráfico? Tá mais de acordo? Parece melhor, né? Então lembra disso, tá? O que esta linha representa? A tendência, a maioria. Note que este macaquinho está acima da reta, tá vendo? Esse pontinho aqui está acima da reta. Olha esse macaquinho aqui, ó, ele está mais para baixo da reta, tá vendo?
Olha esse macaquinho aqui, ó. Ele tá mais ou menos bem no meio da reta. A reta passa mais no meio dele, né? Tá mais para cima da reta. Olha esse macaquinho aqui. Ele tá um pouquinho mais para baixo da reta do que para cima, tá vendo? Então, cada ponto no gráfico pode desviar um pouco da reta, da tendência. Porque se você passar a reta para representar a tendência ou a maioria, naturalmente ela vai passar mais no meio da nuvem de pontos. Logo, alguns pontos podem ficar mais para cima. Outros pontos podem ficar mais para baixo. O que importa é que a tendência é essa aqui. O que acontece com a maioria é a reta. Beleza? Então é simplesmente isso. Estamos utilizando uma linha reta para representar a tendência, o que acontece com a maioria. Então, em geral, quanto maior o volume do testículo, menor tende a ser o volume do ióide. Tá? Então, percebe como que a gente está capturando a tendência. Olha essa espécie de macaco aqui. Ó. A gente viu que, em geral, quanto maior os testículos, menor o ióide, correto? Mas o Alouatta pigra tem testículos maiores, ó, do que o Alouatta guariba. Todo mundo está vendo aqui? Ó? Alouatta pigra tem testículos maiores e tem o osso ióide maior do que o Alouatta guariba, tá vendo? Ó, os testículos dele estão mais para a esquerda aqui do que esse, então ele tem testículos menores. E o osso do pescoço dele está mais para baixo do que o Alouatta pigra, tá vendo? Então, ó, como é possível isso? Se a gente viu que quanto maior os testículos da espécie, menor tende a ser o ióide, o osso do pescoço. Como é possível que essa espécie aqui tem testículos maiores e também o osso do pescoço maior do que essa espécie aqui? Como é possível? É possível porque quando nós estamos procurando relações entre variáveis, interessa pra gente o que acontece com esse fulano sozinho aqui, ou com esse, ou com esse, ou com esse. Não, interessa o quê? O que acontece com a maioria. A tendência, tá? Então lembra disso. Tem dispersão dos pontos no seu gráfico, lembra? Pode estar uns mais para cima, uns mais para baixo. Tudo bem. Se tiver uma relação, significa que estamos vendo o que acontece com a maioria. Tá? Então, visualmente, a linha reta. A gente desenha uma linha reta no gráfico. Só que agora eu quero quantificar, eu quero medir. E aí vocês lembram que uma das vantagens de utilizar uma linha reta para sumarizar uma tendência num gráfico, uma relação entre variáveis, é que a linha reta você pode escrever uma equação que define exatamente qual é a posição da reta em um gráfico como este. Então, através dessa equação, dessa fórmula, eu posso dizer exatamente, olha, essa reta passa exatamente aqui. Então, isso quantifica diretamente a forma da relação entre essas variáveis. Vamos lembrar, então, qual é a equação da reta? Lembra aí pra gente. Qual é a equação da reta? Y igual a mais B vezes X. Y igual a mais B vezes X. Beleza? Todo mundo lembra dessa fórmula? Se não lembra, a partir de agora, você pode lembrar, tá? Y igual a mais B vezes X. Então, nota que é uma fórmula bem simples. É uma das fórmulas mais simples que você vai encontrar na sua vida, tá? E tem duas coisas que é muito fácil de você saber de cara, sem saber maiores detalhes. Duas dessas letras aqui, ela tem 4 letras, tá vendo? Y, A, B, X. Duas dessas letras você já sabe de cara o que é, né? O que representa. O que é isso aqui e o que é isso aqui? Y e X representam o que nessa equação? Os eixos.
os eixos do gráfico, correto? Então, y representa o quê? Variável dependente. No nosso exemplo, o volume do ióide. Então, o que essa equação está dizendo é o quê? Ó? O que acontece com a variável y, com a variável dependente, se eu mudar a variável x, a variável independente? Certo? Então, y e x representam as variáveis. Variável dependente e variável independente. E aí sobrou outras duas letras que a gente precisa lembrar. A e B. Tá? O que significa A e o que significa B? Quem lembra? Alguém lembra aí pra gente? O que significa A? O que significa B? A é o valor de y quando x é igual a zero. Exato. E o B eu não tô lembrando assim pra você falar. E o B é alguma coisa aí. Vamos começar do começo, vamos por partes, né? Primeiro o A. Então, lembrou, o A é o ponto onde a reta corta o eixo Y, o eixo vertical, quando x é igual a zero, tá? Olhem este gráfico aqui e diz pra gente, onde a reta corta o eixo vertical, o eixo Y, em que valor a reta corta o eixo Y quando x vale zero? Mais ou menos. 80. 80, tá vendo aqui, ó? Ó o eixo Y aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Olha onde a reta tá passando aqui, ó. Um pouquinho acima de 70, tá vendo? Quando x vale zero, tá vendo? X igual a zero aqui. Então, se a gente anotar qual o valor que a reta tá passando aqui, ó, bem em cima do eixo Y, é um pouco acima de 70, né? Vai dar um número quebrado, talvez. Mas arredondando, 80 mais ou menos, beleza? Então é fácil, ó, a gente já descobriu quanto vale o intercepto. O intercepto vale aproximadamente 80. Certo? No olho, tá vendo? Sem usar computador, sem usar nada. No olho você já sabe. E o B? Alguém lembra o que significa o B? Alguém lembra a gente aí, ajuda a gente a lembrar. O que significa o B na equação da reta? Alguém lembra? É a inclinação, professor? O B nos informa sobre a inclinação da reta, correto? Ele nos diz sobre a inclinação, o quão inclinada a reta é. Então, o intercepto, nota que é o ponto onde corta o eixo Y. Se você aumenta o valor do intercepto da reta, por exemplo, se ao invés de A 80, A igual a 90, né? Aumentei, tá vendo? Ó, de 80 para 90, a sua reta faz isso aqui, ó. Olha para a reta. Ela faz isso aqui, ó. Tá vendo? Então o intercepto funciona como um elevador. O intercepto diz, a reta está mais para cima ou mais para baixo? Então se eu botar o intercepto 50 nessa reta aqui, ó. Onde que ela vai cortar o eixo Y? Bem aqui no 50, tá vendo? Então a reta vai fazer isso aqui, ó. Mais para baixo, 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 mais para baixo. 50, tá vendo? Corta aqui no 50, ó, no eixo Y. Então, o A da reta controla isso. A minha reta está mais para cima ou a minha reta está mais para baixo. Já o B fala sobre a inclinação da reta. Então, se você mexe no B, você mexe assim na reta. Ó. Mais inclinada, menos inclinada. Mais inclinada ou menos inclinada. Só que a gente precisa de um número para botar na equação da reta, para a gente dizer exatamente, a inclinação é tanto. Aí como que mede a inclinação? É em graus, né? Ah, sei lá, graus, né? Como a gente mede ângulos normalmente.
Está mais inclinado? Está menos inclinado? Não. A inclinação da reta, da equação da reta, a gente não mede em graus. Então eu vou lembrar, inclinação da reta é quantas unidades o eixo y muda ao longo da reta por unidade da variável x. De novo, a inclinação da reta, o b, significa quantas unidades você anda ou muda no eixo y na reta para cada unidade que você anda no eixo x. Certo? Então vamos olhar aqui nessa reta e vamos descobrir quanto vale a inclinação. Mais ou menos, tá? Aproximadamente. Então, ó, imagina que eu vou sair aqui no eixo x. Eu vou andar de 0 até 20. Eu vou andar de 0 até 20. Quanto que muda no y, mais ou menos? Se eu andar aqui no x de 0 até 20, quanto anda no y, mais ou menos? 0 até 20 no x, o y vai de quanto a quanto? Professor, é 20? Isso. Se eu andar aqui no x, ó, de 0 até 20, no y, a reta vai de quanto até quanto? Se eu sair aqui no x, ó, de 0 até 20, o y vai de quanto até quanto? Sessenta. Quando x vale 0, o y vale quanto aqui na reta? Acho que vale uns 25. Quando 25. x vale 0, o y na reta vale quanto aqui? Seria 80. 80, né? A gente acabou de falar que o intercepto é 80, mais ou menos. 80. Se eu andar no x aqui, ó, até o 20, cheguei no 20, ó. 20 tá bem aqui, todo mundo vendo? X aqui. Volume do testículo 20 centímetros cúbicos, tá vendo aqui? Quando o x é 20 aqui, o y vale quanto, mais ou menos? Mais ou menos. Professor, ali não é 30, 20 ou 30, porque não dá para ver direito aqui mais ou mais menos. ou menos, mais ou menos. É entre 20 e 30 aqui para mim. Vamos desenhar aqui, ficar mais fácil, né? Eu vou desenhar aqui uma linha no gráfico, tá? Pra ficar mais fácil. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma linha rachurada, tá? Então, ó, quando x vale 20, bem aqui, quanto vale o y, mais ou menos? Tananã, tananã. Mais ou menos, tá? Dá pra ver aí? Mais ou menos, quanto? Ó, quando x vale 20, o y vale... Quanto? 20. Mais ou menos 20, né? Vai arredondar, 20. Então, ó, você andou no x de 0 até 20, o y andou de 80 até 20. De 80 até 20 tem quantas unidades? Diminuiu, né? De 80 para 20. Então, diminuiu quantas unidades o volume do iode? (80 menos 20) Vai, faz essa conta 60. super difícil aí. 60, né? Conta bem difícil, né? 80 menos 20, 60. Então, se eu andei 20 aqui no x unidades e andei 60 unidades no y, quantas unidades do y eu andei para cada unidade do x? Então, eu andei 60 unidades no y, né? Diminuí aqui, ó, do 80 até o 20. No x eu andei quantos? 20. Então, para cada unidade do x, eu andei quantas unidades no y?
3. 3. 60 dividido por 20, né, gente? Andei 60 aqui no Y, andei 20 no X. Então, para uma unidade, um passinho só que eu dei no X, é o total que eu andei no Y dividido pelo total que eu andei no X. Regra de 3 simples que você aprendeu lá no ensino fundamental, lembra? 60 dividido por 20 dá 3. Então, você pode botar aqui, ó, 3. Tadã! Descobrimos o valor do A e do B. Beleza? Alguma pergunta sobre isso? Então nota como é muito fácil você encontrar no olho os valores do A e do B. Por que esses números são importantes para a gente? Porque esses valores aqui dizem exatamente onde essa reta passa nesse gráfico. Essa reta que você está vendo nesse gráfico, ela é definida pela equação da reta em que o A vale, desculpa, 50 não, tá? 80. Em que o A é igual a 80 e o B é igual a 3. Se você mexer nesses valores aqui, ó, se você mudar o valor do A ou mudar o valor do B, a sua reta vai ser outra reta. Ela vai estar mais para cima, ou ela vai estar mais para baixo, ou ela vai ser mais inclinada ainda, ou ela vai ser menos inclinada. Percebe? Então, toda reta é definida por essa equação e cada reta possui uma combinação desses dois valores. Um valor de A e um valor do B. Se você mexe nesses valores, significa estou mexendo na posição da reta. Significa estou mexendo na forma da tendência. Então a gente desenha a reta e aí a gente pode usar esses números para quantificar a forma exata da relação no gráfico. Tá? Então eu vou escrever a equação aqui da reta. Tá? Y igual a... O A, a gente achou que o A vale 80, né? Então eu vou substituir A por 80. Y igual a 80 mais B vezes X. O B vale quanto? 3. Mas vale 3 mesmo? A relação é positiva ou negativa no gráfico? O Y aumenta ou o Y diminui com o X? Diminui. Diminui. Então, se diminui, a inclinação é negativa. Correto? Se o X aumenta e o Y também aumenta junto, então B é positivo. Se o X aumenta e o Y diminui, então B é negativo. Então, o sinal da inclinação me diz, estão aumentando juntos ou estão diminuindo? Né? Quando um aumenta, o outro diminui. Tá? Então, é o sinal da inclinação que me diz o sentido da relação. Se ela é positiva ou negativa. Tá? Então, menos 3. Então, eu vou substituir aqui ó, na equação. B por menos 3. Bom, você sabe, né? Mais quando multiplica com menos, dá menos. Lembra disso? Mais vezes menos dá menos. Então, essa é a equação da nossa reta. Y igual a 80 menos 3x. Essa equação descreve exatamente esta reta que você está vendo neste gráfico. Beleza? E o intercepto, biologicamente, me dá uma ideia de que se os valores do y tendem a estar mais para cima ou tendem a estar mais para baixo. Então, se os macacos, se os guaribas tiverem volumes do hioide, o osso do pescoço deles, em geral, for maior, tiverem ossos maiores no pescoço, os pontos vão estar mais para cima no gráfico, né? Então, a sua reta vai estar mais para cima também. Né? Tipo isso, ó. Se os guaribas têm ossos maiores no pescoço, significa que os pontos vão estar mais para cima no gráfico, né? Logo, quando você passar a reta entre os pontos, ela vai estar como? Vai estar mais para cima. Então, o intercepto vai ser maior. Tá vendo? O 80 está aqui, mais ou menos. Agora a reta está cortando bem aqui o y, então mais ou menos 90, por exemplo. Então o intercepto dessa reta é outro, agora é 90, não é mais 80. Beleza? Se você mexer na inclinação da reta, aí significa o quê? Sua reta vai fazer isso aqui, ó. Pam, pam, pam. Mais inclinado, menos inclinado. Então a inclinação dá pra gente uma ideia do quão rápido
o y muda em relação ao x. Tá? Muda bem devagar, então a inclinação é menor. Ó, x mudou um tanto, o y mudou pouco. Muda muito, mais inclinado. O x mudou um tanto, o y caiu rapidamente. Tá vendo? Ah, mudou mais ou menos. Ah, então é uma inclinação no meio. Então é isso que esse número diz pra gente. O quão forte ou quão rápido o y muda com o x. Então quanto mais o y mudar à medida que o x muda, maior vai ser o valor da inclinação. Se for uma relação negativa, o b vai ser negativo. Agora, se for uma relação positiva, aí o b vai ter o sinal positivo. Beleza? Tem só mais um detalhe que está faltando a gente dizer na equação da nossa reta, correto? Tem só mais um detalhe. Alguém lembra o que é? Tem um detalhe aqui que está faltando a gente falar. O que a reta nesse gráfico representa? O que a reta que a gente desenhou no gráfico representa? Tendência? A tendência. Qual é a forma mais simples de medir tendência? Todo mundo usa. Quero calcular a tendência. A maioria. Um número que representa a maioria. A tendência central. Qual é o número mais comum que as pessoas usam para representar isso? É a média? A média, correto? Quantas vezes vocês já calcularam a média na vida? Algumas, pelo menos, né? Todo mundo está familiarizado com a média, né? Soma tudo e divide pelo número de observações. O que a média significa? A média é a medida mais popular de tendência que existe. Pode ser tanto a tanto, mas em geral é tanto. É a média, tá? Então, nota que o macaquinho pode estar mais para baixo da reta, pode estar mais para cima, pode estar mais para baixo, pode estar mais para baixo. Mas em média, o y vale tanto. Então, a reta, quando a gente desenha essa reta no gráfico, nós não estamos falando do valor exato do y. Nós não estamos dizendo vale exatamente tanto. A gente está dizendo, em média, o y vale tanto. Porque a gente sabe que pode ter alguns pontos que vão estar acima da média, mais para cima. E a gente sabe que alguns pontos podem estar abaixo da média, mais para baixo, abaixo da reta. O que interessa é que a relação é o que acontece com a maioria. Então esta reta representa não o y em si, não o valor exato de cada ponto de y, tá? Mas ela representa a média da variável dependente, a média do y. Então por isso a gente escreve assim, média de y, tá? Para ficar claro que nós não estamos falando, essa reta não representa o valor exato de cada ponto no eixo y. Ela representa o valor médio do eixo y ao longo do x, tá? Então, por exemplo, a Louata pigra tem o volume do ióide mais ou menos 60 centímetros cúbicos, tá vendo? A Louata guariba tem o osso do ióide, o osso do pescoço, o volume é mais ou menos 40 centímetros cúbicos, tá vendo? Então 60, esse aqui é maior, 40 centímetros cúbicos, esse aqui é menor. Mas em média, um macaco com testículos mais ou menos do tamanho dessas duas espécies vai cair onde? Vai cair aqui no meio, tá vendo? Na reta que passa entre os dois, 50 centímetros cúbicos, entendeu? Então você sempre pode ter pontos acima da média, acima da reta, ou abaixo da média, abaixo da reta. Porque a gente já viu que tem vários fatores que podem causar dispersão dos pontos no seu gráfico, né? Dificilmente você vai ver um alinhamento perfeito de pontos no gráfico, tipo isso aí, lembra? Normalmente você vai ter uma nuvem de pontos com algum espalhamento dos pontos. Então, a reta representa a tendência.
A forma mais simples de medir tendência é como? A média. Por isso, a gente diz que esta reta representa a média de y. Então, quando o testículo mede 5 centímetros cúbicos, quanto mede o volume do ióide? Em média, 60 centímetros cúbicos. Em cima da reta, tá vendo? 60 centímetros cúbicos. Quando o volume dos testículos é 20 centímetros cúbicos, qual o tamanho do volume? Qual é o tamanho do ióide? Qual é o volume do ióide? Em média, 20 centímetros cúbicos. Que é o ponto que cai exatamente em cima da reta. Beleza? Então essa aqui é a forma mais simples de quantificar a relação entre variáveis. E aí nota que agora nós temos um número exato que especifica o quão rápido o y muda em relação ao x. E também tem esse outro número aqui que especifica se os valores do y estão mais para cima ou se eles estão mais para baixo. Então lembra os nomes, como a gente costuma chamar o A e o B? Você pode chamar de A e B, tá? As pessoas chamam assim também. Mas eles recebem nomes especiais também. Alguém lembra como chama o A? Como chama o A na equação da reta? Alguém lembra a gente aí? É interceptor, professor? Quase. Intercepto. Tá? A ou intercepto. É o nome mais comum, tá? Você pode encontrar com alguns outros nomes também, mas na literatura científica o nome mais comum é intercepto. E o B? Inclinação. Já falaram, né? É inclinação. Então você pode falar, ó, o intercepto da reta é 80. A inclinação da reta é menos 3. Beleza? Tranquilo? Então isso aqui é a forma mais simples e mais comum que cientistas usam para medir ou quantificar a relação entre variáveis. Tá? Pergunta sobre isso? Alguém quer perguntar algo? Ficou alguma dúvida? Lembrou alguma coisa da outra aula que não tinha entendido muito bem? Perguntas? Observações? Comentários? Tranquilo? Então vamos, se ninguém tem pergunta por agora, vamos dar uma pausinha, 10 minutos. Aí volta aí pra gente ver outros exemplos de situações. O que acontece quando a gente tem relações de outros tipos, de outras formas. O que acontece com a nossa reta? Para representar a tendência. Beleza? 10 minutos e volta aí pra gente continuar a conversa de hoje. 2 gráficos. Todo mundo vendo aí? Todo mundo pode ver os gráficos? Sim, professor. Sim, professor. Sim? Beleza. Então olha aí, ó. Que tipos de relações a gente pode observar num gráfico desse tipo? Lembra que tem algumas situações que são mais comuns que a gente já viu, né? Lembra que você pode observar uma grande diversidade de tipos de tendência com formas diferentes num gráfico como esse. Mas, em geral, tem alguns tipos de relação que a gente vê com mais frequência, o que a gente espera com mais frequência. Então, do lado esquerdo é esse gráfico dos guaribas que a gente acabou de ver, tá? Só que ao invés de ser a foto da espécie aqui, são só os pontinhos pretos. Então, do lado esquerdo você tem uma relação que a gente chama relação negativa, relação inversa, né? Uma das variáveis aumenta, a outra tende a diminuir. Então, quando a gente desenha uma reta nesse gráfico, para capturar essa tendência, a gente imagina que vai ser alguma coisa mais ou menos assim, né?
Vai passar por entre a nuvem de pontos, mas a reta terá uma inclinação negativa, né? Quanto maior o x, menor, em média, o y, né? Então lembra que a reta representa a média do y, a tendência, tá? A maioria. Então esse aqui é o exemplo que a gente conversou até aqui, tá? Agora aqui do lado direito vocês têm outro gráfico com essa nuvem de pontos aqui. Se eu quiser passar uma reta para sumarizar ou quantificar a tendência nessa nuvem de pontos, como eu deveria desenhar essa reta? Mais ou menos. Como eu deveria desenhar uma reta nesse gráfico da direita que sumariza ou representa a tendência neste gráfico? Primeiro, tem relação nesse gráfico aqui? Consegue ver alguma relação nesse gráfico da direita? Tem sim. Que relação? Quanto maior a altura da pessoa, ou quanto maior a média de altura dos pais, menor a altura da pessoa. Quanto maior a altura média dos pais, maior em geral ou tende a ser a altura da pessoa, correto? De modo que você vê mais ou menos uma diagonal aqui no gráfico, aumentando da esquerda para a direita, correto? Então se eu quiser desenhar uma reta para quantificar essa relação, como eu devo desenhar a reta aqui? Ela tem que atravessar esses pontos e deixa eu ver. Tá bom assim? Não. Estranho, né? Tá bom assim? Também não. Tem que iniciar no 1,55 e terminar lá no último ponto. Tá bom assim? Tá bom assim? Ainda não. Como? O que eu faço? Como melhor? Ela tem que iniciar nesse primeiro ponto, acredito. Nesse ponto. Mais perto aqui do ponto mais embaixo? Isso. Mais para baixo aqui, né? Talvez? Sim. Melhorou, né? Então, ó, relação negativa, a tendência é o quê? É uma diagonal que diminui da esquerda para a direita. Uma relação positiva, x aumenta, em geral o y aumenta também. Quando você for traçar uma reta para capturar essa tendência, naturalmente o que vai aparecer? Uma reta na diagonal que aumenta da esquerda para a direita. Esses são os dois tipos mais comuns de relação que a gente observa. Ou uma relação negativa ou uma relação positiva. Beleza? Então esses são exemplos de situações em que tem relação. Agora, e se não tiver relação nenhuma entre as variáveis? Quando não tem relação entre as variáveis, você espera que os pontos no seu gráfico vão ser mais ou menos como? Como eles devem ficar? Aleatórios, espalhados demais em gráfico. Uma nuvem espalhada de pontos aleatoriamente. Tipo isso, por exemplo. Concorda? Um espalhamento grande aleatório de pontos. Então, se eu vou quantificar a relação nesse gráfico. Primeira coisa, tem relação nesse gráfico? Olha, eu não achei que Alguém enxerga alguma relação nesse gráfico? Professor, eu não consegui identificar. Certo. Alguém conseguiu identificar uma relação nesse gráfico? Se alguém viu alguma relação nesse gráfico, diz pra gente. Tem uma relação, ela é assim. Alguém viu relação nesse gráfico? Uma relação clara, uma relação óbvia?
Difícil, né? Concorda? Um pouco difícil, né? Se a gente falou que quando não tem relação, você espera ver um espalhamento aleatório de pontos no gráfico, quando você olha para esse gráfico, isso aí parece mais uma relação ou um espalhamento aleatório de pontos? Difícil ver uma relação aí, né? Bom, se é difícil ver uma relação aí, então a gente pode dizer, olha, não tem nenhuma relação óbvia aqui nesse gráfico, tá? É espalhamento aleatório de pontos. É exatamente o que a gente espera quando não tem relação nenhuma entre as variáveis. Quando x é tanto, y pode ser qualquer coisa. Quando x é tanto, y pode ser qualquer coisa. Quando x é tanto, y pode ser qualquer coisa. Pode ser grande, pode ser baixo, pode ser grande, baixo, grande, baixo. Tanto faz. Não tem relação. Pelo menos nenhuma relação clara, nenhuma relação óbvia, nenhuma relação forte. Tá? É exatamente isso que a gente espera quando não tem relação nenhuma. Então, quando tem relação, você tem uma reta que é uma diagonal no gráfico, correto? Uma relação negativa é uma diagonal assim, que o y diminui ao longo do x. Quando é uma relação positiva, uma diagonal assim. É uma reta que aumenta ao longo do x, da esquerda para a direita. Então, quando não tem relação nenhuma, se você tentar desenhar uma reta para capturar a tendência nesse gráfico, como você acha que vai ficar a sua reta? Por onde ela deve passar? Quero desenhar uma reta nesse gráfico que representa a tendência, a média da variável y, da variável dependente. Mas eu estou vendo que, aparentemente, y não tem nenhuma relação óbvia com a variável independente, com a variável x. Então, qual é a melhor forma de eu desenhar a reta nesse gráfico? Alguém? Dá uma ideia pra gente. Quem fez? Faz uma inferência. Chuta. Eu tinha dúvida se um gráfico desse teria uma reta para representar. Mas, Bom, chutando, eu diria que cortando ele bem no meio, não sei. Realmente não sei. bem no meio como? Qual meio, exatamente? Especifica mais aí pra gente. Não sei, dividindo os pontos ao meio, tipo, alguns para cima e outros para baixo. Uma, tipo, dividindo no meio em duas metades, uma pra cima e uma pra baixo? Ou uma pra esquerda e uma pra direita? Uma para cima e uma para baixo. Tipo uma linha paralela ao eixo X? É, Tipo assim? pois é. Pois é, só que eu acredito que não cheio certo. Alguém tem alguma outra ideia? Quer sugerir pra gente aí? Qual é a melhor forma de eu desenhar uma reta nesse gráfico? Considerando que é difícil nós vermos qualquer relação entre essas variáveis. Então, se eu for desenhar uma reta aí, como mais ou menos ela deveria ficar? Concordam com essa reta aí? Alguém acha que pode ser de outro jeito? Alguma ideia? Por comparação, ó, relação negativa você tem uma diagonal assim. Relação positiva você tem uma diagonal assim. Se não tiver relação nenhuma, significa que quando o x muda, em média, o que acontece com a variável y? Nada. Ela permanece constante em média. Então o resultado é o quê? É isso aí que você está vendo. Uma reta paralela ao eixo x, que corta o seu gráfico bem no meio, dividindo em duas metades. Uma para cima e uma para baixo. Exatamente isso, tá? Por Caraca, que... tô feliz. Olha, deu um chute muito bom, né? Tá bom pro chute. Pode chutar mais daqui para frente.
Por quê? Mas por que é uma reta paralela no meio? Ora, porque a gente não acabou de ver que se tem relação significa que o y tende a aumentar ou tende a diminuir ao longo do x? Então se você pegar sua reta e fizer isso, ó, o que você está dizendo? O y está aumentando quando o x aumenta. Você está vendo isso nos pontos por um acaso? Não. Então não pode ser isso. Se você fizer assim, o que você está dizendo? Em média, o y diminui quando o x aumenta. Mas alguém viu isso nos pontos? Não, né? A gente não viu que é um espalhamento aleatório, não tem relação óbvia nenhuma. Então isso aqui também não faz sentido. Então a única possibilidade que faz sentido aqui é o quê? É isso. Quando o x muda, o que acontece com o y? Olha, ele pode ser um valor alto ou um valor baixo. Pode ser alto ou baixo, pode ser alto ou baixo. Mas em geral, em média, é a mesma coisa. É constante. Por quê? Porque ele não tende nem a aumentar nem a diminuir. Essa é a definição de relação que a gente falou, né? E todo mundo concordou que fazia sentido, né? Quando uma variável muda e a outra muda junta, então, por definição, se não tem relação entre variáveis, quando uma variável muda, o que deve acontecer com a outra? Nada. Permanece constante. Em média. Porque lembra que relação entre variáveis, a gente está procurando uma tendência, né? E a tendência a gente já viu que mede como? É a média. Então, em média, tanto faz para o y. Qualquer que seja o valor de x, a média é a mesma. Por quê? Porque não tende nem a aumentar nem a diminuir. Não tem relação entre as variáveis. Então, em média, o y é constante. Beleza? Faz sentido? Faz sim. Então, agora você já tem algumas expectativas bem claras na sua cabeça quando você vê um gráfico desse tipo, né? Tem relação? Tem tendência? Bom, se tiver, você automaticamente já espera algo mais como isso. Lembra que pode aparecer relações com formas mais complexas que essa. Pode aparecer curvas, pode aparecer coisas diferentes, né? Que a gente já conversou. Mas, em geral, as relações mais simples e mais comuns que a gente observa são alguma coisa assim. Ou as variáveis duas aumentam juntas, ou uma aumenta e outra diminui. Não tem relação nenhuma? Ah, então vai ser algo mais parecido com isso. Então, nota que não tem tantas situações diferentes assim para você se perder, né? Tem algumas situações mais comuns que você consegue ter uma expectativa muito clara de mais ou menos o que você vai olhar, né? Aí o cientista é importante a gente ter essa expectativa, lembra? Que é essa expectativa que a gente chama de hipótese, lembra? Olha, eu espero que vai ser uma relação assim se a minha hipótese fizer sentido. Não, mas eu acho que é desse outro jeito. Ah, então espero que vai ser uma relação assim. Aí você coleta os dados, faz o gráfico, mede a tendência e compara. Isso aqui é o que eu esperava? É. Ah, então a minha hipótese faz sentido. Ou, fiz o gráfico, coletei os dados, fiz o gráfico, medi a tendência. Aí apareceu isso. Ah, não era isso que eu esperava. Então a minha hipótese está errada. Refutei a minha hipótese. Não tem relação que eu esperava. Eu tenho que pensar em outra hipótese. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa atividade aqui? Ficou alguma dúvida? Não, agora tá mais claro. Eu tava Melhorou? falando que Diga. na atividade eu respondi tudo diferente. Fiz uma linha diagonal. Só agora que eu me pensar nisso. Fez negócio assim? Né? Então lembra que eu falei para vocês que o ser humano é extremamente visual e a gente gosta de achar padrões em qualquer coisa, né? Então tá, olha, se eu pegar e juntar esses pontos aqui, vai aparecer alguma coisa, né? Ah, mas se eu juntar esse ponto com esse ponto aqui, vai aparecer alguma coisa. Então sempre vai aparecer alguma coisa se você inventar, tá? Mas qual é a chave pra gente não se perder aqui e ficar aí detectando padrões onde não existe numa nuvem aleatória de pontos? A chave é, e é por isso que nós fazemos isso, nós estamos procurando a tendência.
Então, o que acontece com esse pontinho aqui, ou com esse, ou com esse, ou com esse, isoladamente, separadamente um do outro, não interessa. O que nos dá informação, que nos permite julgar e concluir algo sobre relações entre variáveis, é o que acontece com a maioria. Tendência. É por isso que a gente se concentra tanto na tendência, percebe? Para você não ficar perdido fazendo coisas tipo isso. Ó. Olha, eu juntei esses 3 pontos, tem uma reta aqui. Mas esses 3 pontos, e o resto? O resto está dizendo para você o contrário. O resto dos pontos está dizendo para você, essa reta que você fez aqui não tem nada a ver. Então, quando você leva em conta todos os dados, tenta traçar uma reta que leve em conta todos os pontos e que acontece com a maioria deles, aí vai dar um negócio mais parecido com isso. Parece que agora não tem nenhuma relação muito óbvia aí, não. Entendeu? Então é por isso que os cientistas fazem isso. Por isso que a gente procura tendência. Pra gente não se perder com coisas aleatórias, com coisas que ocorreram ao acaso, tá? Por quê? Porque ninguém quer basear suas conclusões no acaso, correto? Tranquilo? Então vamos dar mais uma pausinha aí, 5 minutos. Se alguém tiver uma dúvida ainda sobre atividade, pode perguntar, tá? Se não, 5 minutos, aí volta aí pra gente terminar a nossa conversa de hoje. Se alguém ainda tiver uma dúvida sobre atividade, joga aí no chat, tá? Na volta a gente responde. 5 minutos, quando o gráfico estiver aparecendo para você. Apareceu. Muito bem. Alguma pergunta sobre essa atividade? Alguém ficou com alguma dúvida ainda sobre isso? Ou tá mais claro agora? Nenhuma dúvida. Melhorou? Bom, se melhorou, agora é fácil, né? Se melhorou, agora é bem fácil. Pergunta: quanto vale o intercepto e a inclinação dessa reta? Aproximadamente, tá? Aproximadamente. Quanto vale o intercepto e a inclinação? Fala aí pra gente. O intercepto eu acredito que seja 1,62 e a inclinação 0. Tadá! Alguma dúvida por que o intercepto é 1,62 e por que a inclinação é 0? Aproximadamente, tá? Alguma dúvida? Professor, tá claro. Tá claro? Percebe que se não tem relação, a inclinação... Não, a reta não está inclinada, correto? Porque se ela estiver inclinada, significa quando o x aumenta, o y aumenta. Se ela estiver inclinada negativamente, significa o x aumenta, o y diminui. Ora, se não tem relação nenhuma, então o x muda e o y, em média, tanto faz. Logo, a inclinação é 0. Correto? E o intercepto? Bom, o intercepto é o ponto onde a reta corta o eixo y quando x vale 0, né? O x igual a 0 não está aqui aparecendo dentro do gráfico, percebe? Ó, que o valor máximo é 1,75 e o valor mínimo é 1,55. Então o 0 está aqui para a esquerda, ó, lá para fora do gráfico. X igual a 0, está lá fora, você não está nem vendo. Mas se você pegar essa reta aqui e esticar ela até o x igual a 0, onde você acha que ela vai cortar o eixo y? No mesmo lugar que ela corta aqui, né? Tem inclinação é nenhuma. Então, onde ela vai cortar aqui, fora do gráfico, é o mesmo lugar onde ela já está cortando aqui, tá? Mais ou menos quanto? 1,62 nessa reta que eu fiz aqui, tá? Aí você poderia, né? Você fez um pouquinho diferente. Eu fiz ela mais para cima. Ah, tá bom, 1,63, tá? Alguma coisa entre 1,60 e 1,65. Alguma coisa por aqui, correto? Mais ou menos no meio, né? No meio da nuvem de pontos. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu a ideia? Então essas são as situações possíveis que a gente mais comumente encontra, tá? Não tem relação nenhuma. Então vai ser alguma coisa mais ou menos mais parecida com isso. Tem relação? Ah, então vai ser alguma coisa mais parecida com isso aqui.
Se for uma relação negativa, isso aqui, ó, lado esquerdo. Relação positiva, isso aqui, lado direito. Beleza? Então vamos ver um outro exemplo aqui agora, para ficar mais claro ainda. Então, como vocês sabem, uma das principais atividades econômicas do estado de Roraima é a pesca, correto? Não só do estado de Roraima, mas dos estados da Amazônia brasileira. A Amazônia é uma grande bacia hidrográfica, correto? Dimensões continentais, cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados. Então, é uma área enorme com grandes rios gigantescos e rios com muitos peixes. Uma grande diversidade e uma grande abundância de peixes. Então, historicamente, a pesca é uma atividade importante na região e também é uma atividade importante no estado de Roraima. E aí tem algumas cidades, inclusive em Roraima, que elas giram em grande parte em torno da pesca, né? Elas, historicamente, surgiram a partir de centros pesqueiros e até hoje a pesca é uma das atividades econômicas mais importantes. Uma destas cidades é a cidade de Caracaraí. Então aqui, ó, nesse mapa, olha aqui no canto esquerdo primeiro, tá? Canto esquerdo superior. Aqui está o mapa da América do Sul e do Brasil, certo? E esse cinzinho que você está vendo aqui é o estado de Roraima, que todos nós estamos familiarizados, o estado mais ao norte do Brasil, certo? Aí agora olha esse mapa aqui embaixo, ó, lado esquerdo, canto inferior. Lado esquerdo, canto inferior. Esse aqui é uma ampliação do mapa de Roraima, do estado de Roraima, tá? E aqui em azul você tem os principais rios que cortam o estado de Roraima. Então tá vendo esse rio aqui que corta o estado de norte a sul, passando aqui mais ou menos no meio? Todo mundo sabe que rio é esse? Esse grande rio que corta aqui de norte ao sul o estado. Todo mundo sabe que rio é esse? Rio Branco. Rio Branco, correto? Que lá no sul atravessa o estado de Roraima, entra no estado do Amazonas e vai chegar lá no Rio Negro, que é outro grande rio amazônico, que por sua vez vai desaguar lá no Rio Amazonas e eventualmente a água dele vai chegar lá no Oceano Atlântico, né? Então isso aqui é o Rio Branco, tá? E aí tem pesquisadores, tem biólogos no estado de Roraima que eles estão estudando as populações de peixes que vivem no Rio Branco. Por quê? Porque, primeira coisa, a pesca é uma atividade econômica importante, correto? Só que, justamente por ser uma atividade econômica importante, existe um risco, uma coisa que preocupa os biólogos, que chama-se sobrepesca, né? Pesca predatória, quando você pesca demais, você explora demais as populações de peixe de um dado lugar, aí corre o risco de quê? Tá tirando mais peixe mais rápido do que os peixes são capazes de se reproduzir e repor a população. Então, se a pesca for intensa demais, você pode acabar reduzindo as populações a tal ponto que eventualmente não consegue mais peixes suficientes para abastecer o mercado, né? Então, se por um lado precisa pescar para alimentar as famílias, alimentar os pescadores e para eles poderem comercializar o peixe, por outro lado, se pescar demais, você pode acabar ficando sem peixe em longo prazo, se os peixes não derem conta de repor, se a pesca for muito intensa. Então, por causa disso, alguns biólogos no estado de Roraima eles estão investigando o tamanho do estoque, ou a quantidade de peixe em diferentes pontos ao longo do Rio Branco e como que grandes centros pesqueiros do Rio Branco, aqui no estado de Roraima, podem estar afetando a quantidade de peixe ao longo do Rio Branco. E um desses grandes centros pesqueiros em Roraima é essa cidade aqui, Caracaraí. Tá vendo aqui, ó? Esse mapa maior aqui, ó. Esse mapa maior do lado direito. Esse grande rio que está cortando aqui de norte a sul é o Rio Branco, tá? Então nota que tem vários pontinhos cinzas ao longo aqui desse mapa no rio, tá vendo? Cada pontinho desse é um ponto de coleta onde biólogos estão investigando quantos peixes vivem naquele lugar, tá? E aqui ao norte, mais ou menos no meio do estado, no meio do Rio Branco, fica essa cidade, que é uma cidade portuária, onde é um centro importante de pesca em Roraima, que é a cidade de Caracaraí. Alguém aí conhece Caracaraí ou é de Caracaraí?
Conhecem Caracaraí? Conheço. Alguém aí é de Caracaraí? Nasceu? Tem parente? Tem família lá? Ninguém tem parente? Ninguém é de lá? Bom, mesmo que você nunca foi a Caracaraí, ou você não tem parente ou não nasceu lá, mas provavelmente você já ouviu falar de Caracaraí, correto? E já ouviu falar que é uma cidade portuária e que tem muita atividade de pesca lá. Então, os barcos de Caracaraí, eles pescam no Rio Branco, mas eles pescam só lá pertinho de Caracaraí? Não. Eles pescam onde? Eles saem de Caracaraí e vão descendo o rio. 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 Vai descendo, vai pescando. Vai descendo, vai pescando. Aí depois, ele volta, sobe o rio e desabastece lá o pescado que ele encontrou lá no porto de Caracaraí, lá onde eventualmente esses peixes serão comercializados. Tá? Então, uma das perguntas que os biólogos têm é qual é o impacto que a pesca no Rio Branco, feita a partir de barcos, saindo principalmente desta cidade aqui, Caracaraí, tem sobre os estoques pesqueiros do Rio Branco. Então, a distância de Caracaraí afeta a quantidade de peixe ao longo do Rio Branco? Biólogos, pensa um pouco sobre isso. A distância de Caracaraí, que é um grande centro pesqueiro, pode afetar a quantidade de peixe ao longo do Rio Branco? Sim ou não? Por quê? Alguma ideia? Dá ideias pra gente. O que vocês acham? Professor, Diga. assim, a direção que o rio corre, não é? Tem alguma relação? Bom, não sei, aí é você que tem que falar, é a sua hipótese. Assim, eu sei que o peixe ele não vai impedir, né? Mas o rio ele corre na direção oposta, Corre por pro sul. exemplo, Corre pro para sul. longe da cidade. Aqui, ó. Longe A da cidade. Ele o rio vai tá correndo descendo de norte ali. para o sul, descendo. Exatamente. E assim, mas não sei se não sei se Mas isso vai ter relação. esse o nosso trabalho. A gente está pensando em possibilidades, tá? É isso que cientistas Pois fazem. é, Então, porque a nossa assim, ideia. aqui para Roraima, aqui para Boa Vista, a gente já recebe a água do Rio Branco ali do norte, Uraricoera e de dois, né? Sim. E ele ali em Caracaraí já está um pouquinho mais longe. Uhum. Vamos pensar Ao aqui, longo da... Não sei. Vamos pensar aqui olhando o mapa. Onde vocês acham que deve ter mais peixe? Onde poderia ter mais peixe? Perto da cidade? Eu acredito ou longe que no da cidade? norte. Perto da cidade? Longe da Longe? cidade. Perto ou longe? Eu acho. Perto ou longe? Longe. Por que longe? Longe. Eu acho que seria longe, porque estaria mais distante dos pesqueiros. Mas e daí? O que tem tá mais distante? Então, aí a atividade pesqueira é menor. Eu acredito. Aí talvez, então, os pescadores tenham um impacto mais forte em locais mais perto da cidade. E aí tem... Eu acredito. E aí eles tiram mais peixe e isso reduz a quantidade de peixe. E talvez eles vão pescar menos onde é mais longe. E aí por isso tem mais peixe. Alguma coisa assim? Alguma coisa assim. Alguma outra ideia aí? Quem que mais queria falar? Dá uma hipótese aí pra gente. Ideias, biólogos. Faz sentido isso? Não sei, mas Diga. uma piracema.
Não tem o tempo da Piracema? Aham. O que tem? Como a Piracema pode entrar nessa história aqui? Todo mundo entendeu a pergunta, né? O que a gente está pensando é, em geral, onde tem mais peixe? Perto da cidade ou longe da cidade? E se a gente achar que tem alguma relação, por quê? Alguma outra ideia? Onde vocês acham que deve ter mais peixe? Mais perto da cidade ou mais longe da cidade? Acho que mais longe, professor. Por quê? Mais distante da cidade. Por quê? Justamente por isso, por causa da quantidade assim, de pescas que tem no local, mas na proximidade, né? Pelo acesso. Mais sei fácil lá, de chegar, não sei né? Onde é não. mais perto. Mais fácil de chegar, né? É, Mais barato mais também, fácil. né? Exatamente, porque a gasolina tá cara. É, combustível, né? Inflação. E o branco, ele não é fácil, não. Ele tem, para subir, por exemplo, é mais puxado o motor. Para Sim, descer, não, vai de na bucula, volta, como né? diz o pescador. Na volta, né? É. Aí você tem que, entre aspas, remar contra a corrente, né? O barco vai contra a corrente do rio. Isso. Então é mais difícil. Aí gasta mais combustível. O combustível tá caro. Então se você vem aqui pertinho, ó, primeiro você gasta menos tempo. Segundo, sai mais barato, porque você tem que andar uma distância menor e você gasta menos combustível. Se você vai lá longe, aí você tem que andar uma distância maior, demora mais e você vai ter que gastar mais combustível ainda na volta. Então, acho que é uma hipótese razoável que a gente pode pensar, né? Olha, talvez tem mais peixe mais longe de Caracaraí. E deve ter menos peixe mais perto, porque os pescadores talvez dão preferência para ir mais perto da cidade. Porque é mais perto, mais fácil de chegar, mais barato, mais rápido. E aí talvez eles estão pescando tanto perto da cidade que isso reduz as populações de peixe. De modo que quanto mais longe a gente vai de Caracaraí ao longo do rio, mais peixe a gente encontra. É uma hipótese, uma possibilidade, certo? E é a hipótese que os biólogos que investigam peixes imaginam. Tá? Alguém sabe como chama quem estuda peixe? Biólogos que estudam peixes. Como a gente chama? Alguém sabe? Ou como chama a área da biologia que estuda peixes? Alguém já ouviu falar? Nenhuma ideia? Chama ictiologia. Já ouviram essa palavra? Ictiologia. Ictiólogos. Ictiólogas. São os biólogos que estudam peixes. Tá? Então, essa galera que estuda peixe, eles foram lá em Caracaraí, ó, e aí eles viajaram ao longo de cada um desses pontinhos aqui. Em cada um desses pontos eles utilizaram um método de coleta padronizado para coletar peixes, usando redes, ou malhadeiras, que os pescadores chamam, né? Para coletar peixes. Aí pega lá, joga as redes aqui, coleta peixe. Pesa os peixes. Quanto peixe tem? Tantos quilos. Aí vai nesse outro pontinho aqui, ó. Coleta os peixes. Pesa todo mundo. Quantos peixes tem? Tantos quilos. Aí faz isso nesse outro pontinho. Aí faz isso nesse outro pontinho, nesse outro, nesse outro, nesse outro, nesse outro. Vai lá mais ao sul do rio. Repete nesse. Repete, repete, repete. Até lá ao sul do Rio Branco. Até chegando perto do Rio Negro. Sul do estado, lá na fronteira com o Amazonas. Tá? E aí em cada um desses pontos eles coletaram os peixes, pesaram os peixes. E aí, tendo esses dados, o que os ictiólogos fazem para responder essa pergunta?
A distância de Caracaraí afeta a quantidade de peixe ao longo do Rio Branco? O que faz? Usa esses dados para fazer o quê? Uma tabela, depois numerar. Anota os dados na tabela. Aí, para responder a pergunta, faz um gráfico, correto? Qual é a variável independente que a gente vai botar no eixo X? E qual é a variável dependente dessa pergunta que a gente vai botar no eixo Y? A dependente seria a distância. Acredito que em quilômetros seria melhor, né? E a dependente seria a quantidade de peixes. Dependente a quantidade de peixe ou independente? Dependente a quantidade de peixe, independente a distância, não é? Isso aí, né? Variável independente, a quantidade, a distância. Por quê? Não? Por quê? Mas tem que saber o porquê. Porque ele tem um comprimento fixo, não é? Sim. Que não vai, a distância muda, mas a gente quer saber, ele é a causa, não é? Ele Essa é a palavrinha aqui, ó. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Na não, pergunta? não tô vendo, não. A distância de Caracaraí afeta a quantidade de peixe? Causa, exatamente. Então, o que causa o efeito que a gente espera? A distância. Então, por isso, a distância é a variável independente ou preditora, tá? E afeta o quê? A quantidade de peixe. Então a quantidade de peixe é a variável dependente ou variável resposta, certo? Qual que é a unidade amostral dessa pergunta? Qual a unidade amostral? Alguém diz aí pra gente qual é a unidade amostral desta pergunta. Vai medir a distância até Caracaraí e vai medir a quantidade de peixe onde? No rio, né? No rio, mas no rio onde exatamente? O Rio Branco. No rio inteiro? Não, ixi. Olha o mapa, olha o mapa, olha o mapa. Tá aqui no mapa. Lembra que eu mostrei os pontinhos aqui ao longo do rio? Lembra que eu falei? Vai em cada um desses pontinhos, em cada um desses locais. Em cada um mede qual é a distância até Caracaraí. E quantos peixes a gente coleta aqui? Tantos. Esse outro pontinho, qual é a distância até Caracaraí? Quantos peixes a gente coletou aqui? Tanto. Aí vai nesse outro lugar aqui, mesma coisa. Vai em outro lugar aqui, mesma Qual coisa. é o nome desses pontinhos, hein? Ponto de coleta? São pontos de coleta. Então, cada um desses pontos de coleta aqui é uma unidade amostral, correto? É onde a gente mede as variáveis, lembra? Então, a unidade amostral dessa pergunta aqui é um local, é um ponto de coleta ao longo do rio. Um ponto, um lugar só, tá? O conjunto dos pontos ao longo do rio que a gente vai coletar, nós chamamos de... Universo amostral? O conjunto dos pontos que a gente coleta, que a gente observa de fato. Chama de... Amostra. Amostra. E a área maior que nós queremos representar, sobre a qual nós queremos falar, no caso, o médio Rio Branco, nós chamamos de... Universo amostral. Universo amostral. Tá claro isso para todo mundo? Tá claro? Então, cada ponto onde você coleta é a unidade amostral. O conjunto de pontos que você coletou é a sua amostra. Mas eu coletei esses pontos espalhados aqui por onde? Por que área? Por que região? Sobre o que eu quero falar? Eu quero falar sobre o médio Rio Branco.
Ah, então esse é o meu universo amostral. Então nota que a gente não vai coletar pelo rio inteiro. O rio é gigantesco. O rio tem dezenas de quilômetros de extensão, centenas de quilômetros de extensão. Você vai passando malhadeira pelo rio inteiro, de uma ponta a outra, de norte a sul? Não, é impossível. Lembra que no mundo real é impossível, e na maioria dos casos é impossível a gente coletar o universo amostral sobre a gente quer falar, sobre qual a gente quer falar. Não dá, simplesmente. Não tem dinheiro, não tem recurso, não tem tempo, é impossível. Então, por isso a gente vai coletar alguns pontos, mas alguns pontos que representam o universo amostral. Então, vários pontos espalhados ao longo do rio. Aí a gente tem uma amostra de pontos de locais ao longo do Médio Rio Branco. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos fazer o gráfico agora. Todo mundo vendo o gráfico? Dá pra ver aí? Todo mundo vendo o gráfico? Dá, professor. Então olha esse gráfico aí e fala pra gente. Tem relação entre a quantidade de peixe e a distância de Caracaraí? Quantidade de peixe no eixo vertical em quilogramas. Eixo horizontal, distância de Caracaraí, que foi o que a gente disse que era a nossa variável independente, correto? Em quilômetros. Então, do lado esquerdo significa o quê? Está mais perto de Caracaraí. Do lado direito significa o quê? Está mais longe de Caracaraí. Cada ponto neste gráfico representa o quê? Uma unidade amostral. Certo, que neste caso é o que exatamente? Os pontos de coleta. Ponto de coleta, um lugar, um local. Tranquilo? Então olhem este gráfico aí e fala pra gente. Tem relação? Sim ou não? Se sim, qual é? Eu acredito que sim, professor. Tem. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, pergunta. Quem tem pergunta? Cada unidade amostral é um ponto e esse ponto seriam os pontos de coleta do Rio Branco. E aí, como a quantidade de peixes é em quilograma, eles foram nesses pontos de coleta, pegaram todos os peixes e pesaram, é isso? Passaram uma rede lá com um tamanho padronizado, por um tempo padronizado em cada local. Né? Deixa eu voltar aqui no mapa. Aqui, ó. Então, cada um desses pontinhos aqui, ó, vai lá, leva um número de redes padronizado, de um tamanho padronizado e deixa as redes lá por um tempo padronizado. Depois de tal tempo, pegou tantos peixes. Pega esses peixes, conta quantos peixes pegou. Pesa cada um deles. Quantos peixes tinha nesse lugar? Tantos quilos. Anota. Aí isso é um número na sua tabela. Aí vai no outro lugar, no outro pontinho. Mesma coisa. Bota o mesmo tanto de redes, do mesmo tamanho, pelo mesmo tempo. Coleta os peixes. Pesa cada um. Quantos quilos de peixe pegou? Tantos quilos. Anota. Isso é outro ponto. Aí vai em outro lugar, faz a mesma coisa. A mesma coisa, é a mesma coisa. E assim vai. Em cada um dos pontos, até terminar aqui a região do Médio Rio Branco. Beleza? Eu também tive essa dúvida parecida com a dela. Porque, e se num lugar tiverem pegado 1000 peixes, por exemplo? Uhum. Aí deu. Ah, não sei nem quanto eu vou dizer. 50. Não, Vai dar um tanto aí. 50 quilos. Tantos quilos. Deu tanto. Em outro lugar pegaram 700 peixes e eles eram maiores e mais pesados. Uhum. Aí como é que vai medir isso? Se tinha mais peixes em um lugar onde eles eram menores e menos pesados. Boa pergunta. Percebe que isso é outra pergunta? Eu posso perguntar quantos peixes tinha, quantos indivíduos de peixe tinha? Tinha tantos peixes. Eu posso perguntar qual era o tamanho dos peixes? Isso é outra pergunta. Ou eu posso perguntar do ponto de vista dos pescadores, qual é o estoque de peixe? Ou qual é
o peso total de peixe que a gente encontrou no lugar. Que é o que está aqui no eixo Y desse gráfico, tá? Então percebe que são variáveis diferentes. Eu poderia medir o número de peixes, poderia medir o tamanho dos peixes, ou posso medir o peso total dos peixes, que é o que está no eixo Y, tá? Cada uma dessas variáveis, se é uma variável diferente, automaticamente significa eu estou fazendo uma pergunta ligeiramente diferente. Em geral, a gente pode imaginar que onde tem mais indivíduos, o peso total dos peixes vai ser maior também, né? Mas percebe que são perguntas um pouco diferentes? Então a gente poderia fazer essas perguntas que você está pensando também, tá? Mas aí seria outra pergunta, um outro gráfico para responder. Beleza? Então Pode falar aí, o que mais queria falar? era isso que eu queria mesmo perguntar, professor. Seriam outros gráficos, para cada pergunta um gráfico diferente. Exatamente. Por quê? Porque é outra variável, né? Então não tem como ser exatamente os mesmos dados. Os valores, né, os números que você anotou na sua tabela, vão ser outros valores. Logo, outro gráfico para responder outra pergunta, né? Que são relacionadas, né? São perguntas parecidas, envolvendo mais ou menos a mesma coisa, mas não são exatamente a mesma pergunta, certo? Então poderíamos fazer esses outros gráficos aí que você está pensando, tá? Mas aí são outros. Então vamos olhar esse aqui por enquanto, que é o que a gente tem. Então a quantidade de peixes está medida em quilos, tá? Então quantidade, peso total de peixes, você pode pensar em quilogramas. Beleza? Então olha esse gráfico aí, pensa, fala pra gente. Tem relação? Sim ou não? Se tiver, qual é? Tem relação sim. Qual é? Quanto mais distante de Caracaraí, maior a quantidade de peixes. Maior quantidade de peixe. Quanto mais longe de Caracaraí, né? Maior tende a ser a quantidade de peixe em quilos. Concorda? Todo mundo consegue ver isso nesse gráfico? Lado direito do gráfico, ó, você encontra pontinhos mais para cima, né? Lado esquerdo do gráfico, você encontra os pontinhos mais empurrados para baixo, né? Então isso dá pra gente essa ideia de que, em geral, se você vai mais longe de Caracaraí, você pode encontrar uma quantidade de peixe maior do que se você ficar lá perto. Até 20, 40, 60 quilômetros de Caracaraí, mais ou menos, né? Mas quer encontrar muito peixe, aí você vai ter que andar quanto? E você vai ter que ir lá para tipo 100 quilômetros, 120 quilômetros de Caracaraí, mais de 100 quilômetros de Caracaraí, para você encontrar 30, 40, 50 quilos de peixe. Tranquilo? Todo mundo consegue ver isso nesse gráfico? Certifique-se de que vocês conseguem ver esta tendência neste gráfico. Tá? É uma tendência, então lembra, é a maioria dos pontos. Tá? Então, se você olhar para pontos isolados, você vai poder ver o contrário, né? Esse pontinho aqui, ó, por exemplo, está a 60 km de Caracaraí. Esse pontinho aqui, ó, mais embaixo, está 90 km mais ou menos. Então, esse aqui está mais longe do que esse aqui. Esse está mais longe e tem menos peixe. Esse está mais perto e teve mais peixe. Ah, mas como isso é possível? Porque não interessa o que acontece com esse pontinho sozinho ou o que acontece com esse pontinho sozinho. Interessa o que acontece com a maioria. Tá? E a maioria, em geral, percebemos que se estiver mais perto da cidade, tende a ter menos peixe. Mais longe, tende a ter mais peixe. Tranquilo? Beleza? Alguma pergunta sobre esse gráfico? Pergunta sobre esse gráfico? Então, atividade de hoje. Desenha a reta nesse gráfico que melhor representa a tendência, que melhor representa a relação, na sua visão. Vamos escrever. Desenhe a reta que melhor representa a relação entre quantidade de peixe e distância de Caracaraí. Tá? Escrever aqui. Melhor representa a relação
entre a quantidade de peixe e a distância de Caracaraí. Segundo, qual o valor do intercepto A e da inclinação B da reta? 3. Escreva a equação da reta com os valores de A e B que você achou. Achou como? No olho, tá? Então vocês vão receber este gráfico, tá? De atividade lá pelo Google Classroom. Aí você vai desenhar, pegar essa figura, né? Baixa o arquivo, aí desenha, pode ser no PowerPoint, pode ser no Paint, pode ser qualquer programa que você quiser. Desde que não seja o Excel, tá? Não pode ser o Excel. Tem que ser o programa de desenhar. Desenhe uma reta nessa nuvem de pontos que você acha que melhor representa a relação entre essas variáveis. Aí você vai fazer a reta e você vai olhar para ela e vai dizer qual é o intercepto, qual é a inclinação. Mais ou menos, tá? Aproximadamente. Achou os valores? Beleza. Escreve a equação da reta e adiciona o valor de A e B que você encontrou. Tranquilo? Alguma dúvida sobre a atividade? Dúvidas sobre a atividade? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Perfeito? Então, se não tem dúvida sobre a atividade, estamos conversados.